Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? É melhor jogar sem ninguém ali. Bota 10. Ô, árbitro, deixa eu preencher a súmula aqui. Não, sou Dorival, mas tem que ser 11. Não, hoje eu vou com 10. Hoje eu vou com 10. Hoje eu não vou botar 11. Eu vou deixar sem ninguém ali. Porque aí é mais fácil. É mais fácil. Deixa ninguém ali. Tira. Não bota ninguém ali. Porque aí vai deixar o André Ramalho mais atento, sei lá, né? Vai deixar um volante ali, o Charles, quem sabe, um pouquinho mais atento ali pelo lado esquerdo, porque não adianta. Botar o Félix Torres ali nada é a mesma coisa. Aliás, é pior, porque ele compromete. Não tem a menor condição, gente. Não tem a menor condição. Aí eu pergunto pra vocês. Eu não sou médico, eu repito. Mas o senhor Mateuzinho, que custou mais de 20 milhões de reais ao Corinthians, que estava de férias até pouco tempo, que estava só treinando até pouco tempo, e que aí pegou uma sequenciazinha aí, tá, né? Quarta e domingo, beleza. Ali na frente, o Corinthians não tá na Libertadores. Vai ter tempo para descansar, para trabalhar a semana inteira. Mas nesse momento, é um esforço. O cara vai ter que jogar quarta e domingo. O Mateuzinho não podia. Só o Mateuzinho. Mateuzinho não podia. O André Ramalho jogou, mas o Mateuzinho não podia. Você tem um problema gravíssimo na tua lateral direita. O Mateuzinho não podia. Eu não tô pedindo muito, eu tô pedindo o Mateuzinho. Porque o Mateuzinho já é melhor do que qualquer um dos outros. Do que Léo Manato, do que Félix Torres, do que qualquer um ali improvisado. O Mateuzinho não dava. Isso eu não vou entender. Mas ele poderia jogar 53 minutos, como jogou no segundo tempo. Porque aí o Dorival faz o seguinte, né? Cavalaria. Bota o Mateuzinho, bota o Memphis, bota o Yuri, bota o Garro. E ele acha que jogar 45 é melhor do que jogar 60 ou 70. Não jogou 45, Dorival. Jogou 53 correndo atrás do adversário. Correndo atrás do prejuízo. Ou como diria um amigo meu, correr atrás do prejuízo não, né? Você tem que correr atrás do lucro, né? Correr atrás do prejuízo não. Mas a gente convencionou falar correr atrás do prejuízo. Porque você tá com prejuízo danado, você tem que correr atrás. É muito mais desgastante do que se tivessem começado o jogo, encaminhado a vitória e daqui a pouco... Eu falei pra vocês aqui, o Palmeiras fez isso contra o Grêmio. Na véspera do jogo contra o Corinthians, botou titulares com 3 minutos, estava 1-0 pro Palmeiras. Resultado perigoso, mas o Grêmio não conseguiu, chegou numa bola lá e tal. Mas ele estava ali, com os titulares, daqui a pouco o Grêmio empata, ok, né? Ele continua no jogo, o Grêmio não empatou. Chegou no segundo tempo, o Palmeiras começou a treinar. Os caras foram treinando, segurando o jogo, porque o Grêmio não machuca ninguém, e o Fortaleza também não. Vejam só. Ele não teria dificuldades. Ele teria tirado os caras no segundo tempo cedinho. Mas não. Preferiu deixar pro segundo tempo e aí... Eu não posso perder em casa. Aí fica aquela loucura. Aquela correria. E bota Carrilho pelo lado direito e cruza e não sei o que. E vai Kaká de centroavante. Aquela loucura pra fazer uma epopeia contra o Fortaleza em casa pelo Campeonato Brasileiro. Precisa disso? Precisa. É o que eu me pergunto. Se o Dorival cair na quarta-feira, tudo isso vai vir à tona, porque são pontos preciosos que o time vem perdendo dentro de casa. Não consigo entender essa preservação, porque ela não se verifica na prática. Você não preservou. Você desgastou os caras. Mas tem risco de lesão. Como me disse um cara na live, eu fiz a live aqui, estava com a internet oscilando, então a live foi um pouco menor, mas está aqui à disposição se você quiser acompanhar. Ele falou assim, eu não teria nem relacionado, porque o foco é no derby, daqui a pouco esses caras lesionam. Aí eu concordo. Só que assim, o risco de lesão ainda continua, tá? Porque os caras jogaram quase 60 minutos. Então, eles também correram o risco de machucar. E jogando de uma forma muito mais intensa do que se eles tivessem jogado desde o começo do jogo. Acho que eu já provei o meu ponto, acho que eu já falei aqui, o Angileri teve boas chegadas, uma bola na trave, inclusive, o Vinícius Silvestre, ex-Palmeiras, goleiro do Fortaleza, fez uma boa defesa, fez boas defesas, inclusive. No segundo tempo, a cavalaria fez a diferença e aí, por uma dificuldade ali, de finalização mesmo, o Corinthians até não venceu o jogo, porque teve condições para isso. Mas é o risco, né? De você enfrentar um adversário que se fecha porque já fez o mais difícil. Conseguiu um resultado, né, cedo, abriu o placar cedo, jogando fora de casa contra o Corinthians. Numa vacilada, mas é o risco que você corre quando você coloca Félix Torres para jogar de lateral, de zagueiro, de jogador, né? Quando você coloca ele em campo, é o risco que você comete, e foi o que o Corinthians cometeu. Ele se arriscou muito com a escalação que ele colocou em campo. E aí teve que correr atrás, conseguiu um empate, e o torcedor ao final do jogo gritou, quarta-feira. É quarta-feira.
A vantagem, além do 1-0 diante do Palmeiras na ida, é que o time titular do Corinthians é muito bom, mas é muito bom. Mas o reserva... E aí tem que contratar, porque não dá para depender desses caras volta e meia. Ou vai ter muitos problemas daqui para frente. O que vocês acharam? Comenta aqui. Não é um jogador que tira os coelhos da cartola, mas é um jogador que vai pro fundo. Ponto. É porque a maneira que eu falei, né, muita gente já decretou que é válido. Não é o meu caso. Eu quero ser mais ponderado, porque amanhã até o cara chega aí e arrebenta, como é que eu fico? Eu tô sendo sincero, que eu tô analisando o cara, não é nem 2 jogos, né? Eu vi ele entrar em 2 jogos, ele nem titular é do Al Hilal, tá? Ele nem titular é do Al Hilal. Então eu tô falando de um cara que eu não conheço muito. Mas pelo pouco que vi, me lembra o Wesley Mosquito, jogador de muita velocidade, né? Intensidade, corre bastante. Esse é o tipo de jogador que eu vi jogando no Mundial pelo Al Hilal, tá? Agora, sabe, você aceita? Cara, se for por baixo custo, se não for alto, se não for jogador caro, eu aceito. Eu aceito porque nós estamos precisando. O Corinthians precisa tentar alguma coisa. Cara, eu estava aceitando o Carlos Vinícius, eu vou manter uma coisa que eu não sou incoerente. Posso ser chato, louco, né, bem informado, enfim. Analise do jeito que você quiser. Mas eu não sou incoerente. Para mim, tá? Para mim, se não for um jogador caro, eu traria. Tem que ver a situação do negócio, que ainda não... A gente não tem os valores. O Corinthians está tentando o empréstimo dele com opção de compra. O Corinthians não está tentando comprar, tá? O Corinthians não está tentando comprar o Caio César. O Corinthians está tentando contratar ele por empréstimo junto ao Al Hilal da Arábia Saudita, tá certo? Então a gente tem que esperar, né, para ver se o negócio vai avançar. O Corinthians já fez, né, aí a consulta, né, ao Al Hilal. Na verdade é uma proposta, né? E aí, vocês aceitam emprestar? Né? E o Corinthians, inclusive, já falou o quanto quer pagar do salário dele. O Corinthians quer pagar metade do salário dele, tá? E repito, uma fonte no Corinthians agora, antes de começar o programa, né, me disse que esse é um jogador que agrada desde a época do Coritiba. Então, o Corinthians conhece, tá, o Caio César desde a época do Coritiba, tá? Entre ele e o Dieguinho, eu prefiro o Dieguinho, o Diego Silva. Cara, o Dieguinho ainda, né, tá começando, entendeu? Uma dor aqui na nuca, velho. Coluna. O Dieguinho tá começando, velho, tá? O Dieguinho tá começando, entendeu? Então, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dá pra ter os 2 jogadores, entendeu? O Corinthians precisa de um jogador também que tem um pouco de experiência, tem 21 anos, mas já tem uma experiência internacional, né? Tá lá no Al Hilal, jogando lá com jogadores, né, já conhecidos, experientes. Cara, sabe o que você achou do Dieguinho, Alexandre? Cara, achei que ele foi muito bem, tá? O Dieguinho é um dos melhores, né, jogadores aí da base que subiram recentemente para mim, tá? Então, assim, eu curtia o desempenho do Dieguinho ontem, mas ainda o Dieguinho não é uma realidade ainda, tá? O Dieguinho, né, ainda tem que ainda ter mais oportunidades, entendeu? Não dá pra gente chegar e falar assim, não traz o Caio César porque tem o Dieguinho. Cara, não dá, velho. Entendeu? Não dá. A gente tem que, né? A gente tem que ser um pouco coerente nisso. Entendeu? Não dá pra ficar se empolgando também. O Dieguinho, entendeu? Pés no chão, o menino tem potencial, mas não podemos queimar a largada, tá? Então, assim, pra mim, eu sou a favor da chegada do Caio César, mesmo sem conhecer muito o jogador. Vou confiar numa fonte que eu confio bastante, tá? Que diz que é um jogador que ele é muito bom, tá? E que eles acompanham desde a época do Coritiba. Agora, vou deixar uma coisa bem clara aqui. Eu apoio a contratação do Caio César se não for um jogador caro,
Tá, gente, deixa o like aí, vamos aproveitar essa grande audiência aí, quase, né? Quase 3 mil corintianos com a gente aí. Muito obrigado pelo carinho, tá? Então vou pedir para você, né? Para você deixar o seu like aí, que é muito importante. Salve nação corintiana. Né, gente? Já foi confirmado aí que o Anderson Daronco é o técnico, ou melhor, né? É o juiz aí, né? É o árbitro da partida de amanhã, né? Jogo de volta contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Gente, pelo assim, né? Não é querendo inventar coisa não, também é assim. Quem acompanhou os jogos onde o Daronco apitou no Allianz Parque ano passado, seja do Corinthians ou do São Paulo, né, sabe que no Allianz Parque ele tem muito medo de dar cartão pro Palmeiras, tá? A gente teve aí vários jogadores do Corinthians apanhando aí, né, enfim, e nada do Anderson expulsar, dar cartão, né, deixar os lances rolarem, enfim, e vai voltar o Corinthians, tá? Então isso aí me assusta um pouco, tá? Porque, enfim, né? Eu lembro de certos jogos aí ano passado, né? Teve até aquele lá que o Rafael Veiga bateu no Garro, né? Numa expulsão, mas enfim, né? Já estavam com o jogo ganho, né? Enfim, né? Bora ver aí o que é que isso vai rolar, porque eu não confio nesse cara não, tá? Mas bora ver aí e tomara que dê tudo certo.